Por que essas coisas aconteceram numa época que não tinha o celular com HD sendo filmado, entendeu? O que eu quero dizer? Porque aquela coisa assim, tá, legal, Maria teve um filho virgem, bacana. Jesus ressuscitou, o mar abriu no meio, tudo numa época que foi escrita tal. Por que não tem agora? As pessoas vão falar, mas Jesus não vai voltar ao momento, tal onda de calor, tsunami e tal. Por que agora não aparece Jesus de volta? Boa pergunta. Uma das indagações que Cristo fez em relação aos últimos tempos é quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa é uma indagação honesta, que o teólogo também faz. Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? Hoje não tem mais casos de virgens dando luz a Salvador em grutas. Exatamente. O funk tirou um pouco, galera. E tudo mais, parece que os milagres se tornam cada vez mais distantes. E a necessidade dos milagres maiores. Exatamente. Só que nós temos que ver alguns detalhes em ponta. Em primeiro lugar, a Bíblia, como ela resume, às vezes, num capítulo, 20 anos de história, a gente pensa que os milagres aconteciam toda terça-feira, 10 horas da manhã, quando o milagre vai lá. Ali na grutinha. A terça-feira do milagre urgente. Vai lá, 10 horas da manhã, que vai ter. Um dia vai ser uma coisa... Não. É porque ela contou num capítulo só. Mas houve muitos não milagres na Bíblia. Por exemplo, Jesus ressuscitou, é verdade. E Pedro foi liberto da prisão por um anjo, mas Pedro não foi liberto quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo não foi liberto quando ele foi degolado. Muitos morreram, muitos foram entregues. E cadê o milagre? A gente pula esses textos. Parece que toda hora aparecia um anjo. É que para a gente, assim, como é a história de Jesus? Jesus morreu com 32, né? Alguns 33. colocam 33 anos, mas essa idade é aproximada. Mas parece que aquela coisa assim, em 33 anos aconteceu muita coisa. Exatamente. O Paulo, não sei o quê, andou, a água virou vinho, você fala, caraca, mas não aconteceu nada de 60 a 93 também. É muito doido isso, eu já te vi falar sobre isso, que tem uma história, na parte da história de Jesus ali, que é adolescência, juventude ali, que não tem muita documentação, nós temos um hiato, e um silêncio. Os anos perdidos de Jesus, que algumas pessoas falam sobre ele ter ido para a Índia. Eu queria saber se isso... lá na Caxemira tem até o túmulo dele lá. E isso por acaso, seria ao contrário à Bíblia? Ou seria possível, na história cristã, Jesus de fato ter ido para a Índia? Entendi. Não temos nada arqueologicamente que comprove isso. A não ser uma soberba. Existe uma soberba indiana, e eu vou... Hindu. É diferente. Indiano é que pertence ao país da Índia. Hindu é religião. Hindu é religião, hinduísta. Porque lá eles são católicos também. Exatamente. Mas bem que os cristãos da Índia são... 2%. 3%, uma coisa assim. Que seria 200 bilhões de pessoas. Exatamente. 200 bilhões de pessoas. São 300 bilhões de pessoas. Tudo que é bom tem que passar pela Índia. Sim. Você entendeu? Tudo que é bom tem que vir pra lá. Brahma foi lá, Shivananda foi lá, os grandes... O único que eles reconhecem como grandioso, mestre, que não passou por lá foi Jesus. Então tem que dar uma ideia de Jesus também passar por lá e transformar Jesus num yogi. Só que a ideia de... Tem até um alemão, Kester, que escreveu isso, escreveu o primeiro nome dele, o sobrenome é Kester, que escreveu Jesus viveu na Índia. E tudo que ele mostra não tem comprovação acadêmica nenhuma. Até porque é bem longe também, né, e a Caxemira tem lá o túmulo lá, tem uma tradição que eles contam, mas tudo tradição oral, mas, Rodrigo, só pra tem nada, gente, zero. Só pra gente não se perder, que a pergunta foi boa, mas aquela coisa que eu tava falando assim, tipo, eu achei muito interessante como você fala. A gente lê um capítulo e tem uma imagem de que aquilo aconteceu em 3 semanas. Exatamente, não tem. Os milagres bíblicos também eram esporádicos. Ok, teve muito mais não milagres do que milagres. Mas a gente teve milagres nos últimos anos? Teve. Que poderia ser considerado um milagre de uma nova Bíblia? Só que aí agora eu tenho que explicar uma coisa interessante. A gente pensa que é só a tecnologia que muda. Deus também muda, não no sentido do caráter dele, que a Bíblia fala, o Senhor não muda. Deus não muda no sentido da essência dele, do caráter dele. Mas como o ser humano que somos nós mudamos, Deus muda a linguagem para nos atingir. Hoje... Vou falar o seguinte, os poderes espirituais do bem e do mal, eles vão mudando.